Olá, gente, mais um podcast da Fran Franceschi no ar, e o meu convidado de hoje, ele tem uma beleza em que contribui muito para a nossa cidade, ele é super talentoso, ele tem uma pegada assim que eu consigo já no meio da arquitetura saber quando tem o toque dele. Ele é uma pessoa que eu admiro muito e estou muito feliz de ele estar aqui na minha frente hoje, trazendo toda essa beleza e todo esse profissionalismo. É o Felipe Guerra. Felipe, muito obrigada de você estar aqui hoje comigo. Oh, coisa boa. Agradeço o convite. Obrigada. Fran, pelo pouco que a gente conversou um pouquinho antes de começar essa gravação, eu já vi que a gente tem bastante coisa em comum. Dois loucos e apaixonados pela vida. Sim. Né? Então eu agradeço e fico feliz de poder contribuir aí com esse papo criativo. E o que me deixa muito feliz é trazer pessoas em que eu já acompanho um tempo, que eu já sou assim fã, como eu sou sua fã, e ter você aqui assim comigo aqui de frente, eu fico muito feliz. E eu fico feliz também de poder contribuir um pouco e contar essas histórias vamos aí contar. Desse curitibano. Então vamos contar como que o Felipe Guerra falou, vou ser arquiteto. Eu sempre falo que eu nasci carnavalesco na cidade errada. Essa história é ótima e ela Amei. É muito real. Ela é muito real. Eu, por algum motivo, era uma criança carnavalesca. Eu tenho desenhos, álbuns de desenhos de 5, 6 anos com carros alegóricos e fantasias. Enfim, eu encontrava no carnaval a maneira de representar alguma coisa artística que saía de dentro de mim. Eu sempre tive essa coisa artística muito aflorada. Minha avó é artista plástica e eu tive sempre esse convívio com os elementos das artes e o contato com as artes muito, muito presente na minha vida. Então, eu nasci uma criança carnavalesca e com esse acesso às artes plásticas através da minha avó, que morava muito próximo, enfim. Então, a gente tinha esse convívio. E com o tempo, eu fui entendendo que essa coisa do carnaval tinha muito a ver com o design e depois também a ver com a arquitetura. Então, quando foi chegando perto de escolher uma profissão, eu fui começando a entender que talvez a arquitetura era uma das possibilidades onde eu poderia aplicar esse meu desejo de ser criativo, que eu gostava era de criar, desde criança. Então, eu fiquei entre arquitetura e design, daí fiz vestibular de arquitetura, apliquei na Universidade Positivo à noite e de manhã design na Federal. Meu Deus! Só que eu passei só em arquitetura. E daí comecei a fazer arquitetura à noite e já trabalhar no primeiro ano. No primeiro ano já comecei a estagiar e assim começou essa história. E me apaixonei profundamente e perdidamente pela arquitetura. Porque é um curso, é uma profissão que te abre milhares de possibilidades. Eu sempre falo assim, um arquiteto que abre uma padaria vai ser a melhor padaria. Verdade. Um arquiteto que é fotógrafo é o melhor fotógrafo. O olhar é o outro, é um olhar mais aprimorado, né? Ele é um olhar, assim, lapidado para as coisas. Ele é cuidadoso. Então, é um curso espetacular. Eu sou formada em comunicação, mas eu sempre tive uma paixão para arquitetura. Se tivesse que fazer uma outra faculdade, seria arquiteto. E meu esposo fala a mesma coisa. Eu faria arquitetura. Eu tenho 4 filhos, espero que um realize o meu sonho. Vá para esse caminho. Se é que vai ter arquitetura, né? Eu não sei como que vai ser isso no futuro. Você, então, me fale, qual é o seu anseio, assim, seu receio? Isso é muito forte, eu queria saber, assim... Eu acho assim, nada será como é agora. Sim. Né? A arquitetura como ela é hoje, ela daqui a 10, 15, 20 anos não será mais a mesma. Está muito claro com a entrada da inteligência artificial que as profissões elas vão se transformar. E não tem como não ser assim. O porquê que isso vai se transformar? Porque a inteligência artificial ela já está do nosso lado, né? Ela já é algo que nos auxilia. Na medida em que você vai... essa inteligência artificial ela te conhece, quando você quiser fazer um projeto de arquitetura e você puder acessar esse conhecimento, talvez essa ferramenta de inteligência artificial te ajude a chegar num projeto que seja aquilo que faça sentido para você dentro de um universo mais sustentável. Enfim, eu acho que a inteligência artificial vai substituir algumas coisas. Obviamente que não tudo, porque tem muita gente que ainda vai querer, eu quero um projeto desse profissional, eu quero que minha casa tenha a cara dele e não a minha cara, eu quero que a minha casa tenha a assinatura desse profissional. Mas eu acho que o grande volume do trabalho de arquitetura que se terá no futuro é um trabalho que vai vir por meio da inteligência artificial.
Por quê? Porque ela vai conhecer melhor o cliente, ela vai conseguir fazer melhores cálculos de insolação, ventilação, a questão de sustentabilidade de materiais, a questão da impressão 3D. Então, você vai poder construir alguma coisa para você com a tua cara, vai chegar uma impressora 3D num terreno que você comprou, vai construir a tua casa. Enfim, eu acho que o futuro vai caminhar por esse lado e a arquitetura vai migrar para outros lugares. Eu, por exemplo, estou fazendo arquitetura de metaverso. Verdade. E é muito interessante. Fale um pouco mais sobre isso. Então, assim, ao mesmo tempo que o mercado tradicional da arquitetura, isso eu estou dizendo que eu acho, né? É uma previsão, mas agora você é uma falando, previsão faz minha, sentido. particular. E tá? é inteligente essa visão. Porque eu já estou usando, a gente já está usando no escritório inteligência artificial. Assim, parte do que a gente está construindo de projeto no escritório vem da ferramenta de inteligência artificial. Já estamos trabalhando de mãos dadas. Então, e quando isso chegar na mão do consumidor final, talvez o papel do arquiteto... Então, assim, a arquitetura vai migrar, vai mudar de lugar. Mas, por exemplo, tá perdendo um campo aqui, mas está ganhando campo no metaverso. Porque o espaço do metaverso precisa ser construído, precisa ser projetado. Porque o metaverso é algo que existe no mundo digital, virtual. E que só que ele precisa ser construído lá. Então, você tem um mercado todo que se abre também para a arquitetura nesse lugar do digital. Então, veja, a arquitetura vai se transformar, não vai ser a mesma coisa. Então, os seus filhos provavelmente terão contato com outras profissões e a arquitetura será outra. Imagine, quando eu comecei, eu sempre falo isso, eu adoro essa história. Quando eu comecei a fazer arquitetura, eu peguei o começo do uso do computador, da ferramenta AutoCAD, que é uma ferramenta que é utilizada até hoje, para desenhar projeto. Até antes disso, os arquitetos desenhavam à mão. E assim, por milênios, os arquitetos desenham à mão, né? Seja das mais diversas formas na história da humanidade isso aconteceu, mas assim, há 30, 40, 50, 60 anos, os desenhos eram feitos à mão, em escala, e aquele desenho original ia para a obra, você não podia errar, você não podia... Hoje você pega, você desenha, a gente desenha na 1:1, a gente desenha no tamanho real, e depois imprime, faz quantas cópias quiser, altera, modifica, imprime, reimprime, faz o 3D em tempo real. Então, assim, olha, nesse período de tempo que eu comecei a faculdade e hoje, em 20 anos, o que aconteceu, como revolucionou. A tecnologia revolucionou a nossa profissão. Imagine daqui a 20 anos, exponencialmente, como isso vai estar, né? Então, e eu sempre falo, quando eu comecei a fazer estágio no Maurício Pinheiro Lima, meu primeiro estágio, era uma criança. O Maurício, ele apresentava para o cliente a planta, uma planta, uma elevação, desenhos técnicos, e uma perspectiva à mão. Eram as ferramentas que ele tinha. E os clientes... Eles aceitavam, eles acreditavam, né? Porque com certeza eles não entendiam. Hoje, se você não apresenta um vídeo, um 3D, um negócio, ninguém entende mais nada. Então, assim, o cliente está muito mais exigente em relação à entrega da imagem do projeto. Até aplicativos, né? Que facilitam hoje. Você desce lá, baixa um aplicativo, você consegue imaginar por uma foto que cor que você quer trocar a parede ela ficaria. Ou então, em decoração, ou até mesmo você expandindo o seu o lugar que você quer fazer. Um quarto, ou aumentar a sala. Hoje você bota um óculos e você vai pro ambiente. Porque a gente trabalha no 3D direto. A gente não trabalha mais no 2D. Já trabalha no 3D, cria no mundo tridimensional, bota o óculos e já está no espaço. E daqui a pouco, voltando para aquela coisa do papo do metaverso, dizem os grandes especialistas em tecnologia, e eu acredito, que a gente vai ter uma vida muito mais básica. Verdade. A vida real, física, material, será uma vida básica, de espaços menores, de guarda-roupa menor, uma coisa muito mais sustentável e equilibrada. E a gente vai ter todo o luxo, toda a loucura, toda a extravagância no mundo digital. Então, as compras, as marcas de luxo, os carros, tudo isso vão ser objetos que você vai ter a partir do teu avatar. Só um exemplo, assim, mudando disso que você falou, eu li recentemente uma matéria que as compras, qual que era o grande desafio das lojas, dessas fast fashion? Fazer com que aquele consumidor que encheu o carrinho e fez uma suposta
compra, mas não foi finalizada, mas ela de alguma forma ficou satisfeita porque ela acha que ela comprou aquela compra. E eu sou muito disso. Eu encho meu carrinho, e em algum momento eu acho que eu tenho aquela peça, vou abrir o guarda-roupa, não tenho, porque eu não comprei, mas eu fiquei feliz. Então, teu avatar vai poder ter isso. Vai ter isso. E também, a gente até, antes de começar a nossa entrevista, eu falei, Felipe, eu moro numa casa muito grande, né? Logicamente que minha família é grande, mas eu não precisava de tudo isso. O meu consciente me mostra que tem peças hoje na minha casa que eu não exploro. Então, eu tenho uma sacada gigante do quarto dos meninos, de fundo para uma reserva, e aquilo ali só me serve para eu tirar folha e limpar. Só dá trabalho. Só dá trabalho. E eu também tenho uma noção de que futuramente a gente vai viver com uma outra cabeça, no sentido mais minimalista, mais com um toque bacana, e as coisas vão ser mais... Tipo aqueles vídeos chineses que você aperta, põe uma maquininha e já lava o seu tênis. E já seca o tênis. Sabe umas coisinhas muito... A gente está caminhando para o essencial. Pro essencial. A vida no essencial. A tecnologia ajudando. O que é essencialmente necessário para que você tenha uma vida confortável. Porque a gente todo mundo quer ter uma vida confortável. Lógico, acho que o conforto é Isso primordial na nossa vida. E assim, a casa, mais do que nunca, se mostra o espaço, o templo, né? É o nosso templo, né? Então, assim, tem que ser um espaço de conforto, tem que ter equilíbrio, tem que ser agradável. Ela também não pode ser nem... Assim, o grande demais eu acho que não ajuda, e o pequeno demais também pode ser um problema. Então, ela tem que estar adaptada ao teu estilo de vida, ela tem que ter a tua cara. E ela é o teu templo, a casa é o nosso templo, é o lugar onde a gente se encontra, se reencontra, é o ninho, né? Então, e isso está dentro da nossa informação genética primitiva, né? Essa coisa da caverna, a gente precisa disso. Precisa. Né? Se a gente não tem um espaço, o nosso espaço de moradia, se a gente não tem isso bem resolvido na vida, isso acaba afetando todo o resto o resto da sua vida, desequilibra a tua vida. Se você não tem o núcleo residencial bem estabelecido e bem pensado. Por isso que o trabalho da arquitetura ele é importante e a gente sempre trabalha com o cliente para encontrar esse lugar correto, confortável do ponto de equilíbrio. E o que mais me fascina assim, na arquitetura é quando eu vejo uma casa no bairro, tá? E você tem uma pegada muito legal disso, em que aquela casa ali tem muita história. E a arquitetura, ela respeita toda essa história, mas aí eu fico assim imaginando, uma casa de bairro, tá? Que minha avó morou. Aí minha avó veio falecer, deixou de herança. E a pessoa quer, ao mesmo tempo, modernizar aquilo, dar uma repaginada, uma manutenção, porque às vezes o telhado, né? Como que é o seu olhar quando você recebe um projeto desse? Qual que é a sua maior preocupação? E como que você traz a modernidade, mas respeitando a história? Ótima pergunta. Primeiro você tem que olhar para aquilo e, assim, que história é essa? Né? Essa história dessa casa, ela é importante para você, que vai morar lá. Você tem uma memória afetiva, aquilo te diz alguma coisa, ou aquilo não te diz nada. Aquilo tem alguma importância arquitetônica ou não. Porque nem tudo que é antigo é bom. Né? Ou que tem um valor arquitetônico. Tem muitas poucas peças residenciais em Curitiba que realmente têm modernistas, digamos assim, ou modernas, que têm algum valor arquitetônico que mereçam ser preservadas. Nossa, que legal. Nunca parei para pensar nisso. Mas, por outro lado, existe essa questão do vínculo emocional. Quer dizer, aquela casa, eu herdei aquela casa, eu tenho memórias daquele lugar. Então, aquilo é importante. Então, vamos preservar o que é importante e vamos modernizar e vamos modernizar. Trazer, resgatar aquilo que é importante e vamos modificar e trazer, requalificar, trazer, por exemplo, a automação, trazer tudo que existe de mais moderno para a tua casa estar alinhada aos dias de hoje. A gente não pode viver no passado, a gente tem que viver no mundo contemporâneo. Então, assim, preserva-se aquilo que é importante para quem vai morar lá, da memória afetiva, mas puxa essa casa para o futuro, oferecendo o que tem de mais tecnológico. Né? E puxa um pouco para frente, né? A gente joga um pouquinho para o futuro, porque daqui a pouco já virou passado. Mas, assim, são duas questões importantes, memória afetiva e valor arquitetônico. Se não tem nenhuma coisa nem outra, a gente tem que ver se precisa realmente... Só que daí tem uma terceira questão, que é a sustentabilidade, né? A gente não quer desperdiçar.
né? A gente sabe o quanto custa Sim. e o quanto uma obra é uma coisa muito poluente, né? A gente gasta muita água, a gente polui. Então, assim, se a gente puder aproveitar tudo que se for possível daquilo que já foi construído, que já poluiu num dia, vamos aproveitar. Então, vamos... Enfim, cada caso é um caso. É difícil de generalizar. Sim, Mas sim. você foi falando uma coisa... Eu não sabia que pergunta que você ia fazer, mas eu fui lembrando de um comportamento que eu tenho. Eu, quando faço minhas caminhadas, eu vou olhando para as Eu casas. também tenho esse costume. E eu moro no bairro São Francisco, que é o bairro mais antigo de Curitiba. Então, tem muitas casas antigas, que são Sim. casas com cara de casas de vó, né? Que eu acho Que lindinho, foi o que você falou, foi pro caminho que você foi. E eu fico olhando e fico pensando nisso. Cada casa dessa tem uma família que tem uma história. E eu fico tentando pensar que história que tem aqui, o que acontece aqui dentro, né? O que essas pessoas fazem? E eu vou tentando criar essas histórias enquanto eu vou caminhando. Eu acho isso muito bonito. E eu também faço muito isso. Eu adoro, assim, eu adoro ver casas. Às vezes, no meu condomínio, eu pego as crianças e vou olhar casas. Mas eu gosto de ver aquela casa de bairro. Porque eu vejo aquele quintal, eu já imagino uma história. Mesmo que ele esteja bagunçado, cheio de telha, encostado, para mim, eu fico imaginando como aquela casa tem cara de aconchego, se eu reformulasse ela do meu jeito. E eu acho tão bacaninha aquelas entradinhas quando tem ainda a muretinha e como que a gente pode chamar? A escadinha e aquele beiralzinho já todo rococozinho. Eu gosto dessa pegada. E Curitiba, as casas em São Paulo são bacanas, são lindas de bairro, tem bairros maravilhosos, tal, mas aqui em Curitiba ainda tem muito aquelas casinhas com referências em madeira. Eu acho tão bacana aquelas casas realmente mais vozinha, que você vai entrar e vai ter cheirinho de bolo. E a coisa do jardim. Do jardinzinho. E a coisa do jardim. Exato. Né? A Curitiba é Sempre uma tem cidade... uma rosa. Curitiba é uma cidade de casas com jardins bem cuidados. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com essa coisa dessa herança da nossa colonização europeia. Então, é uma coisa que é do nosso costume, da nossa cultura. E tem uma coisa que a gente vai... E eu tenho percebido, porque eu tô assim. A gente vai ficando velho, a gente vai ficando... Das plantas. Louco das plantas. Eu já tô louca louco das plantas. das plantas. Eu também. Então, eu acho que é uma coisa natural da nossa... A gente vai amadurecendo vai ficando... Vai largando a balada e vai ficando louco das plantas. O meu é lavar quintal e cultivar uma plantinha. Adoro mexer com uma água. Pegando nessa pegada mais assim de nostalgia e de história, não tem como a gente não falar da arquitetura do Jaime Lerner, né? E você tem uma participação importantíssima e assim para mim é um privilégio da vida, né? Eu tive esse privilégio. Eu tive essa sorte. O universo é uma coisa muito maluca, né? Porque eu nunca imaginei, assim, a vida vai tomar, assim, e daí você começa a fazer uma retrospectiva da vida, daí você vai começando a entender, mas daí eu não passei no vestibular na Federal, daí eu comecei a fazer vestibular no Positivo, daí no segundo ano que eu estava estagiando, duas professoras do Positivo me indicaram, sem eu saber, para um estágio no IPUC, que era o Instituto de Planejamento de Curitiba. Daí eu fui fazer o estágio sem saber, sem nem imaginar que eu iria fazer. E daí lá eu conheci um dos sócios do Jaime, que era chefe do setor, e daí por causa disso eu fui parar no Jaime. Então é engraçado como a vida universo, né? O universo vai costurando e de repente você tá lá. E daí eu nunca esqueço no dia que eu fui fazer uma entrevista, né? Porque assim, o Jaime sempre manteve uma estrutura. Quando ele estava no poder, ele foi 3 vezes prefeito e 2 vezes governador. Então, assim, uma boa parte da vida dele, adulta, ele esteve no poder. Mas quando ele não estava no poder, ele estava com o escritório dele aberto. Então, quando ele termina a segunda gestão de governo, ele reabre o escritório com os sócios, colegas e parceiros de uma vida. E o escritório começa a crescer. E daí eles sentem a necessidade de ter um estagiário. E daí eu estava saindo do IPUC, tinha terminado o estágio no IPUC. Daí o chefe do setor, o Fernando Pop, me indica e eu vou então fazer entrevista com o Jaime. Quando eu vou fazer... Gente, um menino. Quando o Jaime entra na sala, eu fiquei assim, trêmulo, em pânico. Pânico. Mas a gente já se deu bem, assim, o santo bateu já de cara e comecei a trabalhar no dia seguinte. E você hoje continua no escritório? Sou sócio, um dos sócios. E o Jaime, quando era vivo, ainda ele me deu um pedaço da porcentagem dele, da sociedade.
Ele falou, Felipe, queria te dar isso em vida. Então, ele, em vida, me passou um pedacinho da que sociedade coisa dele. maravilhosa. E daí, eu entrei dentro do quadro societário e estamos lá. Somos em 6 sócios e são 5 sócios mais ativos. Tem parte dos sócios que não estão tão ativos. E a gente tem feito coisas incríveis pelo Brasil. Eu não tenho dúvida. Porque, assim, o que a gente tem feito é muito bonito, porque é pegar o que foi criado em Curitiba, testado, e assim, essa experiência que deu certo de Curitiba, que é referência para o mundo ainda, e a gente tem reproduzido isso em bairros planejados pelo Brasil. Então, a gente tem criado pequenas Curitibas em formatos de bairros completos, diversos e verdes, para mostrar que é possível se criar lugares melhores, sustentáveis, ecologicamente corretos e melhor ainda para as pessoas, a partir da história de Curitiba. E uma dessas grandes apostas é o Viva Parque Porto Belo. Vamos falar. Gente, né, eu acho maravilhoso isso. Eu fiquei encantada. Que é um bairro que foi recém lançado e inaugurado, né, aberto para as pessoas. Né, é um processo já de quase 5 anos, mas os processos são longos. E é o primeiro bairro parque do Brasil, onde a gente criou um parque em volta de um parque. Um bairro em volta de um parque. E por que a escolha desse teste, vamos falar, não é um projeto piloto, porque para mim já está mais do que certo. Mas por que a escolha de ser lá e não aqui em Curitiba? Porque o cliente quis. Ah, tá. Isso veio, o cliente que nos contratou. Engraçado que o cliente, quando ele nos contratou para essa área, para construir um condomínio fechado, de casas de luxo. Essa era a demanda. E a gente não faz isso no escritório. Né? A gente tem como premissa, não que a gente seja totalmente contra, a gente acha que às vezes você consegue compor o condomínio com outras coisas, mas só condomínio, pegar uma área murada, a gente não trabalha dessa forma, não é a nossa expertise. A gente acredita em bairros abertos, cidades diversas, conectadas, a gente entende que esses espaços devem ser também um presente para a cidade, a gente entende que a segurança não está em você se murar, porque o Jaime falava, quanto mais alto o muro, mais perigoso é um bandido que te espera na hora que você vai sair, porque você vai ter que sair. Então, assim, são premissas do escritório. E esses clientes nos chegaram com essa demanda do bairro e a gente era uma empresa jovem, extremamente jovem, de empresários jovens, e a gente conseguiu construir com eles, nós e eles, essa história. Então, construiu-se uma ideia desse bairro parque, a gente trouxe para eles essa experiência e essa prática do escritório e explicou para eles que eles ganhariam, porque é uma questão de dinheiro também. Lógico. Que eles ganhariam muito mais dinheiro construindo todos. uma cidade diversa e mais densa. Em vez de vender lote, eles estão vendendo prédios. Então, olha como o valor daquele metro quadrado começa a valorizar. Em vez de você vender lote, lotear uma área inteira com ruas, a gente criou um parque. Quanto não valem esses agora lotes que estão de frente para um parque? Que agora deixam de ser uns lotes para uma casa e passa a ser um lote para um prédio de 12 pavimentos. Então, a gente foi começando a fazer conta, porque empresário entende com conta, tem que fazer assim, tudo bem a parte conceitual, eles são bacanas, jovens e entendem a importância da sustentabilidade, enfim. Mas é na planilha que a coisa faz sentido, né, para o empresário. E daí, quando a conta começa a fazer sentido, daí foi ótimo, porque ele, assim, faz sentido no todo. É um projeto perfeito porque ele é redondo em todos os lugares. Ele é diverso, ele é diverso em todas as suas possibilidades. Então, ele tem diversidade na questão da arquitetura. Então, tem casa, tem prédio, tem sobrado. Ele é diverso porque ele não é só residencial, ele é residencial e comercial. Ele é diverso porque ele atende a todas as faixas etárias. Então, ele tem apartamentinho para jovem, ele tem apartamentinho para terceira idade, ele tem apartamentos enormes. Então, você também tem uma diversidade na parte de plantas. Então, você consegue criar uma cidade equilibrada, uma cidade para todos. Nossa, isso é maravilhoso. Podia ter em Curitiba, né? Terá, mas é que assim, Curitiba é isso. É isso. Então, é bom porque a gente é isso na macro escala. E é legal, Felipe, isso que você falou, porque como a arquitetura ela tem essa visão do todo, de uma melhoria para todo mundo. Eu moro hoje num lugar super privilegiado, acho super bacana o que esse lugar oferece. Acho legal, sim, você ter um mérito de, poxa, eu moro aqui, isso é bacana, mas eu acho muito importante quando a arquitetura ela olha para um todo
E deixa, ou seja, a cidade ganha com isso, as pessoas ganham com isso. E tem muito dessa preocupação também que o Jaime tinha, né? É porque o Jaime, ele era um apaixonado por cidades. A paixão, a loucura da vida dele eram as cidades. E, assim, não só Curitiba é reflexo disso, como a vida de viajante que ele teve. Ele viajou muito pelas cidades do mundo. Então, ele era apaixonado por essa coisa das cidades. Então, quando a gente... e isso era impregnado no escritório. E é impregnado até hoje. A gente tem os mantras do escritório. E esses mantras têm a ver com essa coisa da experiência na cidade. E um dos mantras mais importantes para o Jaime, que ele passava para nós, era coexistência. Uau. Diversidade, coexistência, tolerância, mobilidade, meio ambiente, identidade. Então, são várias coisas que têm a ver com a cidade e que a gente traz isso para os projetos. Então, assim, condomínio fechado faz sentido? Faz sentido por uma faixa da sociedade que se sente mais segura, intramuros, enfim. A gente não pode ignorar isso, mas a gente entende que não pode ser só isso. A gente não pode criar uma cidade de vários bairros, de vários condomínios fechados, porque o condomínio fechado ele é anti-cidade. Porque onde você tem um condomínio fechado, você tem um muro, que dá para uma calçada, que dá para uma rua. Quem que anda nessa calçada, do lado do muro? Que cidade é essa que você deixou para a vizinhança? Você deixou um lugar terrível, né? Morto, sem vida. Então, assim, pode ter condomínio fechado, no nosso entendimento? Pode, mas ele tem que ser pensado em conjunto. Então, você trabalha urbanisticamente para que você não mate esses espaços nas fronteiras entre o condomínio e o resto da cidade. Então, daí existem ferramentas da arquitetura e do urbanismo que você consegue ir encaixando. Daí você consegue, mesmo tendo bairro planejado, você consegue, tendo um condomínio fechado, você consegue entregar um bairro completo. Show de bola. Porque tem que ter comércio. Eu ia porque tem que ter lazer, tem educação, tem escola, tem posto de saúde. Exatamente. Né? Eu tenho as praças, eu tenho ciclovias, eu tenho que ter tudo, tem que funcionar. Eu tenho que poder comprar um pão a pé. O carro não pode ser... Você vive numa situação onde o carro é protagonista. Com certeza. Você sabe disso. Sim. E a gente entende lá no escritório que não. E olha só que interessante. O urbanismo contemporâneo fala que as pessoas devem ser os protagonistas do pensamento urbano. Lá no escritório a gente fala uma outra coisa. A gente fala que a base ambiental é a protagonista. Porque quando a base ambiental ela é bem pensada, esse espaço ele se torna um bairro verde que vai ser melhor para as pessoas. Só que daí é bom para as pessoas, é bom para a fauna, é bom para a flora, é bom para o meio ambiente, para a drenagem, para a macro drenagem, enfim. Enfim, monte de... todo um ecossistema de vida, sim, né, completo. E é isso. E esse é o Jaime, né? Esse cara apaixonado pelas cidades e que eu tive essa alegria de estar 20 anos trabalhando com ele e, assim, saber das histórias mais incríveis que você possa imaginar dessa Curitiba que começou... que se transformou de uma província numa cidade referência no mundo a partir do pensamento dele e de uma equipe fantástica. E não tem como não chegar, então, no escritório, além dos mantras, tem muita energia dele e acredito que qualquer um que entre ali já é incorporado nessa visão também, né? Até porque o escritório é na casa dele. O Jaime, sim, ele... uma história ótima do Jaime, que é importante. O Jaime, o sonho dele era ser arquiteto, desde jovem. Só que não existia arquitetura. Não existia o curso de arquitetura quando ele quis ser arquiteto. Então, ele teve que fazer engenharia civil. Então, ele se forma engenheiro pela Federal do Paraná. Apaixonado por arquitetura, ele vai para a França estagiar no escritório de arquitetura. E quando abre o curso de arquitetura na Federal, ele volta para o Brasil. Só que ele é convidado para ser professor do curso de arquitetura. Daí ele fala, não, senhor, eu quero ser aluno. Então, ele faz vestibular e entra na faculdade de arquitetura. E daí ele se forma arquiteto também. Então, já é engenheiro civil primeiro, mas depois ele se forma em arquitetura. E depois ele começa a dar aula na Federal. Então, ele tem essa história toda. E é incrível, assim. E como você vê, assim, indo lá para o começo, quando eu achei inteligentíssima essa sua visão de como a gente vai modernizar a arquitetura. Como você vê esse legado do Jaime, com toda essa história, que não vai ser esquecida? Isso eu tenho certeza, porque é um legado para anos e anos.
Como que você vê isso sendo contado ou alguém puxando essa modernização, mas ainda lembrando o Jaime? É uma coisa é uma preocupação nossa. E aí vou até te dizer, desculpa, se o Jaime tivesse vivo, você imagina como ele viria isso, como ele contaria isso? Ele contaria... o Jaime, ele tinha uma coisa fantástica, que ele entendia que a história, uma coisa deveria ser contada para funcionar e dar certo para as crianças primeiro. Show. Então, acho que ele gostaria que isso começasse a ser contado ou fosse eternizado através da passagem da informação pelas crianças. E muito das coisas de Curitiba deram certo porque ele utilizou dessa ferramenta. Curitiba não é mais hoje, infelizmente, a cidade que mais reciclava lixo no mundo. Uhum. Por quê? Porque ele ensinou primeiro para as crianças nas escolas, que essas crianças que ensinaram os pais. Então, e ele tinha essa consciência. Então, e por isso que ele tem também 2 livros infantis, falando sobre urbanismo, falando sobre arquitetura, para tentar eternizar o legado dele a partir da visão da criança, começando pela criança, depois indo para o jovem, depois indo para o adulto. Porque a criança é uma tela em branco, né? Então, se você consegue levar ela para o caminho certo, ela é capaz de reproduzir isso de forma mais limpa, mais clara, mais leve, mais harmônica. Sim. E daí a criança ela vai expandindo isso para os pais e a coisa dá muito mais certo, ela é muito mais visceral. Sim. E não tem uma criança eu sou dessa geração, que aprendeu na escola a separar o lixo, que consegue hoje não separar o lixo em Curitiba. É uma geração toda que... E não é só arquitetura, né? O Jaime deixou muitas histórias, deixou muito legado mesmo de tudo, né? E é pela simplicidade. O Jaime era e sempre foi o cara do simples. Como usar o simples para fazer dar certo. Outra história fantástica é a criação dos parques de Curitiba. É verdade. Por que os parques foram criados? As pessoas não sabem geralmente dessa história, acham que os parques foram criados para serem parques, para ser a praia do curitibano. Não, os parques são soluções de drenagem. Porque Curitiba tinha problemas de enchentes. Quais eram as soluções? O que o mundo fazia? Piscinões de concreto, como foi feito em São Paulo. Só que Curitiba não tinha dinheiro para fazer isso. Daí o Jaime, com a sua visão simples e humana e ecológica, pensou, não, vamos então criar parques. Então, os lagos de Curitiba são grandes reservatórios de cheia. Por isso que, de vez em quando, os parques de Curitiba ficam, assim, embaixo d'água. Não, eles ficam embaixo d'água porque eles foram criados para isso. Então, eles alagam para receber toda essa drenagem e depois que para de chover, aquilo aos poucos vai. Só que, em vez de você resolver o problema da drenagem, não, você resolve o problema da drenagem, só que você entrega. Entrega, verdade. Você entrega para a população uma coisa e gastando infinitamente menos. Outra solução simples, que hoje é a solução de mobilidade mais replicada no mundo, é o BRT. É o nosso biarticulado. O sistema do biarticulado. Porque Curitiba não tinha dinheiro para fazer metrô. Só que o Jaime queria que tivesse o serviço de metrô, que Curitiba tivesse um serviço de metrô. Só que não tinha como pagar. Como que se faz? Então, ele deu a qualidade do serviço do metrô, de você pagar antes e embarcar, já com ticket pago, toda essa ideia, acessar em nível na plataforma. Ele trouxe o serviço do metrô para dentro do ônibus. E hoje o metrô ficou caríssimo. O metrô só é possível nas grandes cidades. Só que todas as cidades do mundo precisam de soluções de mobilidade. E o BRT hoje é a melhor solução do mundo para se resolver problema de mobilidade e transporte público. Ideia de Curitiba. E eu estou conversando com você, ouvindo você falar, e estou falando, gente, que privilégio você ter vivido tudo isso, né, Felipe? Essa sua bagagem é uma coisa assim, com certeza você também já construiu e está deixando muitos legados para a gente. Um deles que eu queria falar com toda, que para mim eu achei fantástico, é que você já trabalhou com grandes marcas. Você é um cara mega privilegiado, né? Sim. Cara, você já trabalhou, além com o Jaime, que isso é ponto máximo, já trabalhou na Audi, na Coca-Cola, na Chili Beans e na Globo, fazendo parte lá da sua história carnavalesco. Eu acho maravilhoso isso. O carnaval ainda é uma parte da minha vida muito louca, assim.
Porque eu vivo a coisa do carnaval, né? Então, aí eu queria saber essa sua visão toda, com todo esse seu olhar de melhorias, de soluções, para fazer um cenário. O que é transportado dessa sua inteligência para criar um cenário, às vezes lúdico, que ele precisa passar aquilo e sair do óbvio? Então eu vou dar um passinho para trás e resgatar um pouquinho da minha história, como que eu fui parar nesse lugar. Porque né? eu adoro histórias assim. Como que eu fui parar nesse lugar? Eu postava meus projetos no Facebook. Porque eu gostava, né? Enfim, é muito visual, né? A arquitetura é um negócio visual. E eu recebi o contato de uma pessoa chamado, um grande profissional, um gênio da cenografia, chamado Gilberto. Ele é dono da Perverts, que era uma empresa que não existe mais de cenografia. Gilberto da Perverts. Ele falou, Felipe, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu sou o Gilberto, sou dono de uma empresa de cenografia, que era uma das maiores empresas de cenografia do Brasil, na época. Isso já fazem 12 anos, 13 anos. E eu tenho visto seus projetos de arquitetura e tenho sentido que você tem uma veia aí que pode servir para cenografia. Bora trabalhar junto? Eu falei, bora. Ele já jogou na minha mão as coisas mais grandiosas que a empresa dele estava começando a absorver. E por que ele fez isso? Porque eles precisavam da visão do arquiteto. Porque eles trabalhavam muito com eventos de festas e tal. E eles começaram a receber demandas de cenografia para novela, cenografia para grandes festivais. E foi aí que eu comecei a entrar. Tudo que entrava grande, que precisava de um projeto robusto de arquitetura, ele deixava, obviamente, trabalhando junto comigo, né, na ideia da criação e da direção, nós criávamos juntos esses grandes projetos para as grandes empresas. E foi aí que eu fui tendo contato com essas grandes marcas. E daí a gente fez esses projetos espetaculares durante aí 5 anos da minha vida. Eu deixei um pouco de ser arquiteto urbanista e fui mais cenógrafo. Só que a vida vai se transformando, né? A gente vai se modificando. Você tem isso também no teu histórico de vida. Então, eu tive uma fase da vida onde essa coisa da cenografia cresceu e eu diminuí um pouco da arquitetura. Agora isso inverteu, estou agora com urbanismo. Mas aqui. você tem você abriu uma empresa, né? Sim. Você está hoje em 3 frentes, né? Sim. No Jaime. Urbanismo, né? E arquitetura de grande porte, arquitetura de médio e pequeno porte e comercial, feiras e estandes, e uma terceira frente que é a frente de produção cultural. E aí, então mas aí você é sócio do escritório do Jaime, tem a sua empresa que é a... Arquitetos Associados e a Guerra Produções Culturais. Show. E daí eu comecei a parar de fazer cenografia, porque eu comecei a achar aquilo... não estava mais me satisfazendo. E comecei a partir para direção de arte, onde comecei a ter controle da criação daquilo que eu estava fazendo. Então eu saí um pouco desse universo da cenografia, que era uma coisa que era pouco comercial demais para mim, e comecei a criar produtos artísticos. Né? E daí um dos meus grandes orgulhos é ter criado, junto com a Sádia Castro, no Piauí, no interior do Piauí, a gente faz a Ópera da Serra da Capivara. A gente cria um espetáculo multi-arts no coração do Brasil profundo, num lugar super... Eu amo o Piauí. Meu pai é do Piauí. Sério? E é incrível como muito... Infelizmente, poucas pessoas conhecem esse poder do Piauí. O Piauí tem todas as paisagens do Brasil dentro de um estado. Exato. É impressionante. Como tem uma beleza... É uma beleza, assim, sem vai, igual. assim, da coisa desértica para a exuberância da foz do rio. E você tem todas as paisagens dentro daquele estado, com um povo glorioso. A energia daquele lugar é incrível. E a Serra da Capivara, eu fui lá a turismo. Quando eu cheguei naquele lugar, recebi do universo essa ópera. E daí começamos a fazer. Estamos indo para a 6ª edição. Sucesso total. Saímos no Fantástico. É uma coisa, é uma explosão. No meio das pinturas rupestres, a gente faz aquele espetáculo a céu aberto. Meu Deus. E é um dos grandes desafios da minha vida. E virou uma meta para mim que esse espetáculo tenha sobrevida, porque ele é transformador. A gente vê em 6 anos como a gente transformou uma região, como a autoestima daquele lugar se foi modificado.
E eu vejo assim um grande, e eu vejo espero, né, o meu desejo é que cada vez mais Piauí seja exaltado, porque ele ainda não é falado pela riqueza real Às que vezes é ele falado tem. ao contrário, Ao né? Pela contrário, pobreza. Mas, assim, exatamente. na balança, as riquezas e a qualidade do E povo são muito principalmente a superiores. cultural é uma coisa que choca, porque você fala, cara, isso está aqui e não é exaltado, né? Muito louco isso. Eu vou fazer uma pergunta assim, como que você imagina, porque você é um cara maravilhoso, inteligentíssimo, rico de cultura, de visão assim, que me fez repensar e falar, tem sentido isso, lógico, é assim mesmo. Como você se imagina daqui, vamos falar, 3 anos? Porque eu já vi que você. Até menos, né? Porque, cara, você é tão agilizado. Mas como você imagina essa visão da arquitetura, sei lá, daqui 3 anos, ou 5 anos até antes? Fala, Fran, dou 1 ano e isso vai mudar. Sabe que eu tenho... pelo fato de estar mudando muito, eu não tenho uma resposta definitiva, assim. Eu não consigo ter uma certeza. A única certeza que eu tenho, que eu como profissional, estou cada vez mais preocupado com o mundo que a gente vive. Então, é assim, vamos pensar em... vamos construir? Como que a gente pode construir da forma menos poluente possível? Né? O sistema ainda de construção do Brasil é absurdo. Você constrói 3 casas para ficar uma pronta. Né? Você constrói uma parede inteira de tijolo e se destrói ela para passar a tubulação elétrica. Eu estou reformando minha casa, eu estou vendo isso. Desperdício de material, cimento, uso de materiais poluentes. Então, assim, eu acho que a gente tem que caminhar, e eu estou focado nisso. Caminhar para tentar salvar esse planeta. Porque se a gente não fizer isso, daqui a 50 anos vai ser inabitável. Essa que é a verdade. A gente não vai deixar um planeta habitável para as próximas gerações. Mas é incrível, né? A gente tem ainda muito o que caminhar. Mas eu via, quando eu tive uma experiência em morar fora, uma coisa assim boba, tá? Mas que tá chegando agora. E eu já tinha visto isso quando eu morei há 10 anos atrás, no Canadá. Abajur de LED. Cara, a gente está recebendo isso agora. Isso já tinha lá. Era uma coisa muito legal. Ou abajur de pilha. E é uma coisa que, sei lá, as pessoas entram na Amazon e... Isso já tem lá. Então, eu acredito que a gente pode também explorar muito dessa visão lá de fora e trazer mais para nós. Assim, a minha expectativa, eu acho que a tecnologia, ela que é vilã em alguns sentidos, eu acho que ela pode ser a grande salvadora. Né? Porque eu acho que a tecnologia vai nos permitir fazer exatamente isso que eu te falei. Que a gente possa usar os nossos excessos, porque isso faz parte de nós, seres humanos. A gente gosta disso, né? A gente gosta... Tem a famosa frase do Joãozinho 30, né? Quem gosta de pobreza é intelectual, né? O pobre gosta de luxo. Todo mundo gosta de luxo. Mas, assim, essa extravagância talvez a gente tenha no mundo digital, onde não existe gasto, né? Onde a gente não polui para ter esse luxo. E a gente vai ter uma vida um pouquinho mais básica, um pouquinho mais equilibrada aqui, com conforto, mais pé no chão. E daí deixa para ser extravagante no mundo digital. Só que isso só vai acontecer, a gente precisa resolver uma questão da tecnologia, é que a gente só vai viver isso quando a gente viver o mundo digital. Por enquanto é uma coisa gamificada. Você pega teu avatarzinho lá, você anda nos metaversos, mas é videogame. Só que a gente está bem próximo ao momento onde a gente vai realmente estar no mundo digital. Então, a gente vai viver 5 sentidos dentro desse... Daí, quando isso acontecer, daí eu não sei o que vai ser a nossa vida. O fato é que a gente vai ser mais básico aqui, para ser mais over lá. Verdade. E isso talvez nos ajude a salvar esse planeta. Tomara. Né? Porque a gente viu na pandemia que aqueles 2 meses que a gente ficou, ou um pouco mais até, todo mundo ficou dentro de casa e poluiu, gastou, consumiu menos, como o planeta se regenerou, né? Como as águas ficaram mais limpas, a poluição diminuiu. Foi tudo, né? Um olhar para casa, um olhar do que eu preciso ou não preciso. Não, eu nunca vou esquecer. Eu lembro que eu abri um dia, eu acordei cedo, abri a janela da minha casa. Eu moro na rua Tapajós, que é uma rua super movimentada, desde que eu nasci. E tinha um carcará andando no meio da rua. Imagina uma ave, um carcará, um gavião. Eu falei, gente, realmente a natureza tá voltando para a cidade, por causa que não tinha movimento na rua, enfim, aquilo... As aves estavam... Então, foram 2 meses que a natureza deu aquela
sabe? Então, é o fato que acho que se a gente der uma diminuída, acho que a coisa vai ter jeito. Tomara. Eu Tomara. vejo um movimento pequeno, mas eu vejo esse movimento. Existe Isso já movimento. É importante. As novas gerações são mais conscientes. E graças a Deus que temos aqui em Curitiba um ser humano como você, já com essa visão, já ganhamos com isso. Né? As novas gerações são mais conscientes, não acha? Acho. Eles não têm um pouquinho mais de consciência? E isso ajuda muito também quando você, por exemplo, resolveu ter filhos e você já aplica isso para os seus filhos. Aí, em casa a gente aplica muito isso. Um dia a gente ainda vai conversar sobre isso e vai falar, uau, Fran, mas eu sou a louca do vamos reduzir e fazer acontecer. Isso aí. A gente já está, infelizmente, no final, Não. mas com certeza eu vou querer ter outros contatos com você pra gente, porque é muito mais do que arquitetura a sua vida, amigo. É uma troca muito legal. A gente tem que falar do carnaval, a gente Com tem que certeza. falar dessas grandes loucuras. E assim, a gente tem muita conexão porque eu sou uma visão do carnaval. Um dia eu vou te contar, mas eu faço escultura. Fazia escultura. Que incrível. Porque eu adoro essa coisa do gigantismo, essa coisa louca. Eu sou megalo também, essa coisa. Eu gosto de coisas. Eu também. Quando é o Felipe Guerra artista, ele é o Felipe Guerra grandioso. Tem essa coisa da grandiosidade. Eu também. Eu cheguei na minha casa e queria ver um espaço. Eu falei assim, por que não uma escultura? E fui fazer uma girafa de 2,20. Aquelas loucas, né? Adoro essas coisas. Infelizmente, a gente está chegando no fim e a gente sempre encerra com uma pergunta assim. Entre tantas coisas em que o Felipe Guerra já viveu, qual mensagem você pode deixar para os nossos ouvintes? O famoso clichê. Nunca abandone o seu sonho. Porque é muito real isso. É real isso. É muito real. É um clichê, mas que realmente é a vida, é isso. E eu vou falar já que a gente lembrou tanto do Jaime, então a minha mensagem de encerramento vai ser uma mensagem do Jaime, que tem a ver com o sonho. Ele falava assim: nunca esqueça do teu sonho. Pode ser que ele demore para chegar, pode ser até que você se esqueça dele, mas se você sonhou bem sonhado, se você acreditou naquilo, talvez um dia, quando você menos espera, ele vai bater nas tuas costas e vai falar: lembra de mim? Sou teu sonho, agora ele vai ser realidade. Então essa é a mensagem. Olha, me arrepiei pela segunda vez com você. E assim, as pessoas elas têm que encontrar a felicidade, tem que entender quem elas são e não ter medo de viver essa verdade delas. Porque daí elas serão felizes. Assim como eu sou feliz, a gente faz o que a gente gosta, a gente tem tesão, brilho no olho, porque a gente faz o que a gente gosta. Assim, sonhem e não abandonem esse sonho, porque é o único jeito. E isso é para qualquer um, é democrático. O sonho é democrático. Não é? O sonho é democrático, é para todos. Uau! E eu complemento assim dizendo que o sonho e o medo é vital para essa vida. Mas sonhe e vai com medo mesmo. Né? É isso. Exatamente. Felipe, eu amei entrevistar você. Foi uma honra e com certeza você contribuiu para o meu crescimento. Muito obrigada. Digo mesmo. Um beijo para você e obrigada. E vamos falar das redes sociais, né? Felipe Guerra tá como lá nas redes sociais? No Instagram, Felipe com P mudo no final, Guerra, @Felipe Guerra. Me acha no Instagram lá. Eu acho que a minha rede social principal virou o Instagram. E eu também faço um convite para que você siga a Fran Franceschi. A gente tá lá no YouTube, no Spotify. E vamos juntos fazer essa rede crescer. Um beijo para você. Até a próxima.